Primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12. Primeira carta de Pedro fica próxima ao final da Bíblia. Você pode procurar ali perto das cartas de João, Tiago. Então, antes dessas cartas, você encontra a carta de Pedro, certo? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 12. Nós vamos aprender hoje sobre como nós encontramos na salvação os recursos para nós prevalecermos sobre as provações. Esse vai ser o nosso assunto nesta noite, movido pela palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para a sua viva esperança, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Vamos orar mais uma vez, amados irmãos. Senhor, quero a Deus pedir que o Senhor dirija esta palavra, ó Deus, e fale, Senhor, ao nosso coração. Nós, como bem falou Abner, somos, ó Deus, pecadores e necessitamos, ó Deus, da Tua infinita misericórdia, que é a única causa pela qual nós não somos consumidos pelo Teu juízo. Abençoe, ó Deus, em nome de Jesus, este momento de pregação da Tua palavra, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade e que a Tua palavra fale ao nosso coração. Que a Tua palavra seja aqui, esteja, ó Deus, falando, e não um ser humano, não um homem, mas que o Senhor tenha misericórdia do Teu povo e seja o Senhor mesmo a trabalhar em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, uma das questões que nós pensamos com relação a esse texto é o que pode fazer com que nos mantenhamos firmes quando o sofrimento nos atinge. Como nós podemos manter firme a nossa fé em momentos em que passamos por tribulações? Com certeza, quando você tem situações de sofrimento, de angústia e de dor, você é tentado a responder, a reagir de alguma forma pecaminosa, principalmente quando esse sofrimento ele é gerado por agentes humanos que estão lutando contra a tua espiritualidade e usam de violência, usam de meios sem amor para destruir. Quando eu pensei
nesse assunto, eu pensei sobre essa música que os nossos amados irmãos dirigiram e nós cantamos esse hino, Sou Feliz com Jesus. Muitas pessoas conhecem a origem desse hino, mas algumas não conhecem. E eu queria dar algumas informações sobre o autor deste hino. O autor deste hino foi, o nome dele é Horatio Gates Spafford. Ele nasceu em 1828 e faleceu em 1888. E ele era casado com uma mulher chamada Anna Larsen. Em 1870, eles tinham um filho pequeno, de aproximadamente 4 anos, e tinham mais 3 filhas. O filho era chamado Horatio, e as filhas eram chamadas Anne, Maggie e Bessie. E eles tiveram uma outra filha ainda chamada Tanetta. Eu não sei como é que pronuncia em inglês. Mas, nesse ano de 1870, a família passou por um problema muito sério, um impacto muito profundo na sua convivência. Seu filho homem, de 4 anos, ele veio a falecer por uma febre muito alta. Então, esse foi o primeiro impacto na família. Seu filho faleceu. Um ano depois, em 1871, houve um incêndio que devastou a cidade deles. Para vocês terem uma ideia da grande monta desse incêndio, houve um prejuízo enorme, porque houveram 90 mil desabrigados por causa desse incêndio. Cerca de 250 pessoas morreram nesse incêndio, e esse homem, o Horatius, ele teve grande perca financeira, mas mesmo assim, ele e sua esposa se engajaram e se comprometeram em ajudar as famílias necessitadas daquela região. Em 1873, a família do Horatius ia fazer uma viagem para a Inglaterra. Lá na Inglaterra havia um evangelista sobrenome Moody, e eles eram amigos desse evangelista e eles iam participar de uma conferência com esse Moody e iam aproveitar as circunstâncias da viagem para poder fazer um passeio turístico na Europa, na parte ocidental da Europa. Mas, em decorrência de um compromisso de última hora, o Horatius não pôde embarcar naquele navio. E a sua esposa e as suas filhas embarcaram. Sua esposa, junto com as suas 4 filhas, embarcaram com destino à Inglaterra. A tragédia se deu pelo fato de que o navio em que a esposa e as meninas estavam bateu com um navio inglês. Então, naquele navio de 310 passageiros, apenas 90 sobreviveram ao naufrágio. Porque o navio, a hora que ele bateu, o impacto provocou a inundação do navio em 12 minutos. Não houve tempo para as pessoas colocarem botes salva-vidas ou entrarem em barcos salva-vidas. Não teve tempo de resgate. Elas afundaram e morreram. Então, a esposa de Horatius, a Ana, sobreviveu ao naufrágio, mas só ela. Tanto é que ela mandou um bilhete para o seu esposo dizendo assim: salva, porém só. Salva, porém só. Ele imediatamente pegou um navio com destino à Inglaterra e seguia rumo a encontrar a sua esposa depois de toda aquela tragédia que havia acontecido. Ao chegar na região onde houve o naufrágio e que lhe contaram que suas filhas haviam ali falecido, ele foi extremamente comovido por aquela situação. E na emoção daquele momento e no sofrimento daquela hora, então ele voltou para sua cabine e ele escreveu aquele hino que vocês acabaram de cantar. Sou feliz com Jesus. Então nós podemos ver assim de que Deus, na sua infinita misericórdia e no seu poder, Ele pode fazer com que nós tenhamos sentimentos transformados. Sentimentos que, em meio à dor e o mais profundo pesar, podem assim ser sustentados por uma fé que
que sobrepõe as dificuldades, por uma esperança que traz paz, por uma alegria que é superior às circunstâncias, por uma fé que ela continua viva, mesmo nos momentos de dor. Era por isso que Pedro escreveu essa carta. Os leitores da carta de Pedro, os primeiros leitores dessa carta, viviam naquelas regiões, naquelas 5 regiões da Ásia Menor, Bitínia, Capadócia, Panfilha e 2 outras lá, e esses estavam passando por dificuldades de perseguição. As pessoas iam se convertendo ao cristianismo, mas elas tinham que enfrentar a perseguição dos seus conterrâneos, que não gostavam de cristãos, e a perseguição do Império Romano. Por que eles perseguiam os cristãos? Porque os cristãos diziam que havia apenas um único caminho para a salvação. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E por causa disso, o Império não aceitava esse procedimento, não aceitava essa fala, porque tirava todos os deuses da sua posição de guias para os seres humanos e tirava também o imperador da posição de alguém que se considerava Deus. E para manter o poder, quando você fala da verdade, o que detém o poder, ele vai tentar sufocar essa verdade. E foi isso que eles tentaram fazer com aqueles cristãos. Então, muitos cristãos passaram por problemas como perder suas propriedades, foram presos, outros foram até mortos. Muitos perderam seus familiares nesse momento de perseguição. E Pedro, ele diz assim: como que você pode encontrar conforto e paz em meio a uma circunstância de profundo sofrimento, de profunda perseguição, quando as coisas difíceis alcançam a tua vida, quando você está passando por momentos de sofrimento? O que pode te dar recursos para você superar esse momento de dor? A salvação. A salvação em Cristo Jesus, ela é a única forma de você ter esperança no meio da dor, de você ter confiança no meio do sofrimento, de você ter alegria no meio da tristeza, de você ter paz no meio de toda a tribulação. A salvação em Jesus é o motivo, e Pedro vai mostrar isso, que a resposta para nosso sofrimento é olharmos para a salvação. Começando aqui no versículo 3, ele diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A primeira expressão desse versículo é a expressão bendito. A expressão bendito é a mesma dos Salmos, que diz assim, que nós devemos bendizer ao Senhor. Uma outra expressão que é semelhante a essa é: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque nos enviou a salvação em Cristo Jesus. Nós podemos chamar Deus de Pai, porque Deus mandou o seu Filho para nos salvar, para morrer pelos nossos pecados. Então, Pedro, sabendo de todo aquele contexto de sofrimento que estavam vivendo os irmãos, de toda a oposição que se levantava contra o cristianismo, qual foi a atitude de Pedro? Pedro não foi, em primeiro lugar, dizer assim: Senhor, os irmãos passam por dificuldade. Ou dizer para os irmãos: eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que a dor de vocês é muito grande. A primeira coisa que Pedro faz nessa carta é adorar a Deus. Quando a salvação em Jesus Cristo, ela é o foco das nossas vidas, nós então encontramos razão para adorar a Deus, mesmo em meio ao sofrimento. A primeira coisa que Pedro poderia fazer era dizer assim: nós estamos sofrendo, o sofrimento é muito grande, nós não vamos suportar. Eu sei que vocês estão muito tristes, aconteceu isso, aquilo, aquele outro. Mas ao invés disso ele diz: louvado seja Deus, porque através de Cristo Deus é o nosso Pai, porque Deus nos regenerou para uma nova vida.
Você sabe qual é o contrário de adoração? O que é contrário? O que é o contraste de adoração? O contraste de adoração é murmuração. Quando nós não estamos ligados e não estamos convictos dessa obra de Cristo, do amor de Deus que foi manifestado através do seu Filho, e do que Ele conquistou para nós, que é a vida eterna, o perdão dos nossos pecados, então nós começamos a reclamar da nossa vida. É porque eu tenho esse problema financeiro, é porque eu tenho esse problema de saúde, é porque eu tenho esse problema de relacionamento. E muitas vezes a oração se transforma num momento apenas de expressarmos as nossas válvulas de emergência. A gente está sofrendo e a única coisa que precisa daquele outro, mas nunca nós encontramos um lugar na nossa oração para dizer assim: santificado, louvado seja o teu nome, Cordeiro. Porque muitas vezes nosso coração não está concentrado na cruz de Cristo. Nós não estamos concentrados na salvação que Cristo conquistou para nós e na vitória sobre a morte que Jesus conquistou por nós. E muitas vezes nós então trocamos a alegria da salvação pelas dores que essa vida nos traz. Deus é o autor da nossa salvação. Ainda que você passe por tribulações, embora a vida vá, ele diz ali, se as tribulações vierem sobre minha vida, se Satanás vier me atacar, se as tristezas vierem, eu sou feliz com Jesus. E eu preciso adorar a Deus porque Ele é a fonte da minha salvação. Deus mandou o seu Filho único para gerar o caminho que não havia entre nós e Deus. O pecado fazia uma separação. E Deus nos salvou através do derramamento de sangue de Jesus. Jesus obedeceu o que você não obedece. Jesus morreu a morte que você merecia. O Espírito Santo aplicou dentro de você a fé, a esperança, o amor, a transformação de vida. Deus Pai te elegeu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque Deus te amou de uma maneira que é incrível e misteriosa. Então, se você for uma pessoa que é conquistada por Cristo, que é impactada por um encontro com Cristo, você encontrará em Deus lugar para adorar a Deus, e não para murmurar e ficar apenas reclamando pelas coisas difíceis que você tem atravessado, mas louvar a Deus que, embora a vida seja dura aqui, a tua salvação é eterna e ela resiste a todas as circunstâncias difíceis. Então ele fala que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. Quando nós nos concentramos na salvação, nós temos recursos para sobrepor as tribulações, as provações, porque nós desfrutamos de uma nova vida. Nós desfrutamos de um novo relacionamento. A salvação, ela vem até nós num poder transformador, num poder regenerador. É a mesma, quando ele fala aqui, regenerados, nos regenerou para uma nova vida, é o que Jesus disse para Nicodemos. Jesus disse: Nicodemos, importa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da palavra e quem não nascer do Espírito Santo, não pode ser chamado filho de Deus. Porque para você receber a Cristo é preciso uma transformação dentro do teu coração. E essa transformação só se dá pela misericórdia de Deus. E não por quem quer e não por quem merece. Deus não muda o coração das pessoas porque elas merecem. Deus muda o coração das pessoas pela palavra. O Evangelho é pregado e essa palavra atinge o coração. E o Espírito Santo muda a vida da pessoa, fazendo com que ela confie nos méritos de Cristo para a sua salvação. Então, quando você está concentrado na salvação, você diz assim: Deus me regenerou,
Deus me fez nascer de novo. Eu sou uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é mais importante do que tudo. Isso é mais importante do que todas as tristezas e mazelas que esse mundo pode me trazer. As pessoas, elas podem te ferir o corpo, mas não podem matar a tua alma. Porque Cristo comprou a tua alma, e a alma foi redimida para que um dia o teu corpo também seja redimido pelos méritos de Cristo. Isso é segundo a misericórdia de Deus. Pedro sabia muito bem o que era a misericórdia de Deus, porque Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus foi até ele, Jesus confrontou a ele, e Jesus restaurou a ele. Então aquele homem passou a ser um corajoso pregador da palavra, por causa da misericórdia de Deus. Qual é o tamanho do poder que Deus usou para tirar você da morte espiritual e te dar vida espiritual, fazer você nascer de novo? Como diz o texto, é pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo. Quando você foi convertido a Deus, quando você é convertido a Deus, para Deus te tirar das trevas espirituais e da morte espiritual, é necessário um poder tão grande que foi necessário o mesmo poder que o Espírito Santo teve para tirar Jesus da morte e ressuscitá-lo ao 3º dia. Então, se você crê no Evangelho, se você se arrependeu dos teus pecados, se você confessou os teus pecados, se Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador, se você quer viver uma vida para agradar a Deus, é porque o poder do Senhor ressurreto opera dentro do teu coração. Um poder estrondoso, que transforma a vida, gerou uma nova vida dentro de você. E isso é mais importante do que tudo. Isto sobrepõe ao sofrimento. E Deus nos regenerou para uma viva esperança. Uma viva esperança não é uma mera previsão do futuro, uma possibilidade. A esperança na Bíblia é certeza, é garantida. Deus garantiu a tua salvação. Deus garantiu o perdão dos teus pecados. O Deus da salvação te garantiu a filiação. Você pode chamar Deus de Pai, e você pode orar a Deus, porque Deus concedeu a salvação para você. Então, se você quer ter recursos para superar o sofrimento, você precisa olhar para a salvação, porque pela salvação você tem motivo para adorar a Deus, mesmo na dor. Pela salvação, você pode reconhecer que desfruta de uma nova vida, de um novo relacionamento. Mas olha o que mais que Pedro fala aqui: para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Se você estiver concentrado naquilo que Jesus deu para você através da salvação, você sabe que tem uma herança no céu, que tem características que Pedro ele fala assim de forma negativa, mas para dizer assim, que nada nessa terra, nada nesse mundo, nem a saúde física, nem a família perfeita, nem todos os tesouros, nem ganhar na loteria, nem ter todas as riquezas, se comparam à herança que o Senhor te deu na glória. Uma herança incorruptível, uma herança que não apodrece, que não perece, que não se deteriora. Uma herança sem mácula, uma herança que não tem sujeira, uma herança que não tem corrupção. A herança da glória é imarcessível. Imarcessível quer dizer que ela não perde o seu vigor. Diferente da flor que hoje é bela e bonita e amanhã ela murcha e cai, a herança da glória que Deus tem reservado aos filhos dele é para sempre, e ela sempre vai brilhar, e ela sempre será gloriosa. Então Deus tem te reservado algo muito superior àquilo que o mundo pode te oferecer, e que nenhuma perseguição e nenhum sofrimento pode tirar a herança da glória. Aquilo que Deus tem preparado para você é infinitamente superior. Então, na salvação, você tem motivo para adorar a Deus. Na salvação você encontra um novo relacionamento, uma nova vida. Na salvação você encontra uma herança
perfeita e gloriosa, na salvação nós desfrutamos de segurança. Versículo 5: que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. A salvação nos dá segurança, coisa que ninguém no mundo pode te dar. Qualquer proposta do mundo é recheada de falsidade, mas as propostas de Jesus e daquilo que Ele conquistou por nós, morrendo e vencendo a morte, elas são perfeitas e eternas. Ele mostra aqui que mais do que Deus guardar uma herança para você lá na glória celestial, na vida eterna, na eternidade, na nova Jerusalém, na nova terra e no novo céu, Deus está guardando você. Quando ele usa a palavra aqui, que sois guardados pelo poder de Deus, a palavra guardar, ela é de característica militar. Há uma guarda sobre a tua vida, há uma proteção divina sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus podem sofrer fisicamente, podem sofrer financeiramente nessa vida, podem sofrer humilhação, mas eles não podem sofrer a quebra do relacionamento com Deus. Deus está guardando seus filhos. Jesus diz: aqueles que o Pai me dá, de modo algum eu os lançarei fora. Nada pode nos separar do amor de Deus. Se você estiver concentrado na tua salvação, você pode ter a certeza de que o poder de Deus está cuidando de você. E você não desiste de Deus, porque o poder de Deus está em você para não deixar você sucumbir às dúvidas geradas pelas tribulações. Nós precisamos entender que essa garantia vem de Deus, mas nós precisamos nos apropriar dela pela fé. Ele diz no texto aqui, mediante a fé. Você pode ter essa certeza da salvação e essa garantia de que teu relacionamento com Deus não muda. Mas se você estender a mão e dizer para Jesus: Senhor, me ajuda. Se você se voltar para Deus e dizer assim: Senhor, tenha misericórdia de mim, estenda a mão da fé. Talvez você tenha oscilado na sua fé. Deus quer que você entenda que precisa clamar por socorro e que Deus irá te ajudar. E então, essa esperança, essa glória será revelada no último tempo. O que Pedro está dizendo é assim: hoje as pessoas veem você sofrendo, as pessoas veem você passando dificuldade, muitas pessoas desdenham do teu sofrimento, muitas pessoas são a causa do teu sofrimento. Mas no dia da volta de Cristo, no dia do juízo final, essa glória que está oculta no teu coração agora e que você está sofrendo, essa glória será revelada. Hoje, para as pessoas, você vir à igreja nessa noite, você participar das coisas da palavra de Deus, você investir um tempo para ouvir a Bíblia, para orar, é motivo de zombaria. Mas no dia do juízo final, a glória de Deus será revelada nos filhos de Deus. Então, meus irmãos, olhe para a salvação, como que vale a pena você estar na presença de Deus e como ela te garante vitória sobre a salvação, sobre as tribulações. Então nós podemos dizer, meus irmãos, que já somos salvos, temos sido salvos e seremos salvos. Na justificação, quando Deus perdoou os nossos pecados, quando você creu em Cristo, você foi salvo da condenação do pecado. De uma vez por todas, Deus não mais te imputa, Deus não mais te condena pelo teu pecado. Na santificação, que é esse processo que vai desde o dia que você se converteu até o dia que você vai entrar na glória, Deus te salva do poder do pecado. O pecado na vida dos cristãos vai perdendo a sua eficácia, vai perdendo o seu poder,
porque eles estão andando com Deus. E Deus te salva na glorificação quando você entrar na glória de Deus, porque Deus vai tirar a presença do pecado da tua vida. Todo pecado será tirado da tua existência, e você poderá viver em harmonia perfeita com Deus, porque não haverá mais pecado. Quero dizer, meus irmãos, que às vezes nós temos pela experiência humana a situação das heranças. Heranças, às vezes, muito grandes, se tornam pequenas depois do desconto do imposto e depois da divisão que os irmãos fazem daquelas heranças. E muitas vezes essas heranças, elas causam brigas, discussões e aborrecimentos. As pessoas ficam chateadas, algumas nem falam mais com seus parentes por causa das heranças. Mas a herança que nós temos no céu, ela nos traz constante felicidade. A herança que tem reservada para aquele que crê é uma herança que traz coragem, é uma herança que traz esperança, que traz ânimo. A herança que nós temos não nos desune, a herança que nós temos no céu, ela nos aproxima. Nós valorizamos uns aos outros porque fomos conquistados pelo sangue de Jesus. E essa herança é preciosa e nos faz caminhar juntos para a glória celestial. Então, se você estiver concentrado na tua salvação, as tribulações, elas serão vencidas em nome de Jesus. Meus irmãos, além disso, a salvação nos dá outro vislumbre sobre as provações. Olha o versículo 6 aí. Nisso exultai, embora no presente tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Ainda que a salvação ela seja consumada na glória, na volta de Cristo, ela já está trazendo mudanças na nossa vida. Quando você é transformado pelo Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem habitar dentro de você, ele transforma a tua forma de pensar. Você entende as coisas do Espírito, as coisas da palavra de Deus. Ele transforma a tua vontade, porque Deus opera em você tanto o querer como o realizar. Ele muda os teus sentimentos. Ele muda a tua maneira de sentir, não de acordo com as circunstâncias, mas de acordo com a fé. A salvação traz uma compreensão adequada pela qual podemos ver as provas que a vida nos traz. Em primeiro lugar, a salvação mostra que as provas, elas nos ensinam. Se você olha as provas por meio da provação, você vai entender que as provações, elas ajudam no teu crescimento espiritual. Por exemplo, você nunca se perguntou por que Deus pediu para Abraão entregar seu filho em sacrifício? Será que Deus não sabia que Abraão tinha uma fé a ponto de crer que seu filho poderia ressuscitar das cinzas? Claro que Deus sabia. Deus sabia e Deus sabe da fé de Abraão. Mas você não sabia que alguém teria a confiança de entregar seu filho, o seu Isaac. Qual que é o seu Isaac? Qual que é a coisa tão preciosa que você valoriza tanto? Abraão não sabia, Isaac não sabia que seu pai tinha uma fé desse tamanho. O que Deus faz é colocar provas na nossa vida para que você possa crescer espiritualmente e para que você possa saber o que Deus está fazendo na tua vida. Através da sua salvação, você pode ver que as provas são variadas, mas Deus supre todas as tuas necessidades.
Você vai ser provado por nãos às suas orações, por decepções relacionadas às pessoas. Você vai ser provado por esperanças que você tinha e que elas não aconteceram, por planos que foram frustrados. Você vai ser provado por circunstâncias difíceis. Mas Deus te dará forças para você suportar esses momentos de dificuldade pelos quais você irá atravessar. A salvação, ela mostra que as provações, elas são dolorosas. As provas são dolorosas, elas causam profunda dor e profunda tristeza. O Senhor Jesus no Getsêmani, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. As provações, elas são duras. Às vezes você chora, às vezes você tem certos momentos em que você tem uma dor muito profunda no coração, mas você sabe que Deus vai enxugar dos teus olhos todas as lágrimas. As provas, elas são proveitosas quando você olha através da salvação, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito preciosa, mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provas, elas depuram a tua fé. O ouro, ele é um material muito valoroso, e até tempos atrás as moedas, elas eram calculadas pelo ouro. Eles colocavam, por exemplo, o ouro num cadinho, que é um copinho metálico no qual colocava no fogo, e aquele ouro ele ia sendo consumido, ia sendo aquecido, a tal ponto de refletir o rosto da pessoa que estava fazendo o trabalho, para que ele chegasse a ponto de ser considerado um ouro 24 quilates. Mas o ouro perece, o ouro pode ser roubado, o ouro ele vai desaparecer, até o ouro derrete. Mas a tua fé em Cristo, a salvação que vem de Cristo, te levará para a salvação eterna. E olhe como é interessante que ele fala assim: a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo exultais com alegria indizível e cheia de glória. Os leitores da carta de Pedro, eles não foram iguais aos apóstolos. Pedro, ele está exaltando a fé dos seus irmãos. Ele está dizendo assim: vocês, diferente de mim, não viram o Senhor, não conviveram com o Senhor. Eu andei com Ele, eu o vi, por isso que eu tenho alegria nele, eu amo a Ele, eu estou maravilhado com Ele. Mas sabe o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Jesus disse para Tomé: mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Você creu em mim só porque você me viu? Mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Deus pode gerar no teu coração uma alegria indizível, uma alegria incrível por ser salvo através de Jesus Cristo. Deus, através da palavra dele, pode gerar no nosso coração um amor profundo por Jesus. Ele pode gerar em nosso coração uma fé profunda por Jesus, e estarmos em Cristo e termos alegria em Cristo, nos alegrarmos nas grandes maravilhas do Senhor. Essa alegria pode ser compartilhada. Nós podemos, assim como aquele pastor que achou a ovelha, nós podemos celebrar com os nossos amigos. Então, se você é alegre no Senhor, Deus vai te levar a demonstrar essa alegria e compartilhar a alegria com as outras pessoas. O cristão, ele alegra-se no Senhor, mesmo que muitas vezes no meio da dor e no meio do sofrimento. E por último, e não menos importante, Pedro fala o seguinte: foi a respeito desta salvação
que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias, oportunidades indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Gente, Pedro está falando de coisas tão profundas que não vai dar tempo de falar sobre tudo. Mas eu quero falar para vocês que a salvação de Deus, se ela estiver firme na tua atenção, no teu foco, no teu coração, você poderá prevalecer sobre as circunstâncias, porque você vai entender que a salvação que você adquiriu apresenta um mistério revelado e glorioso. Deus revelou a você algo incrível, algo que os profetas no passado falaram. Desde Moisés até João Batista, os profetas anunciaram a vinda de Cristo. Quando Cristo se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, ele disse: ó tardos e nécios de coração, para crerdes em tudo que a palavra tem dito. Não era necessário que o Filho do Homem padecesse e vencesse e entrasse na glória do seu Pai, como está escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas? Então, Jesus, ele diz: eu estava lá, quando Isaías escreveu: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro. Eu estava lá, Jesus estava lá, quando ele disse que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher, e o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Jesus estava lá, quando a palavra disse que ele nasceria em Belém Efrata. Jesus, pelo Espírito Santo, estava lá falando no coração do profeta que ele seria o servo sofredor, que olhariam para ele e não reconheceriam a ele de tão sofrido que ele estava, que com os criminosos seria a sua sepultura, e com o rico ele estaria na sua morte, que ele veria o fruto do seu penoso trabalho, e que ele ficaria satisfeito. Todas as profecias do Antigo Testamento foram inspiradas pelo Espírito Santo, e Jesus era quem dava o Espírito Santo, o Filho era quem dava o Espírito Santo aos profetas, para que eles anunciassem a vinda de Cristo. Essas profecias, os profetas, eles aproveitaram apenas por esperança, mas você hoje pode conhecer cada uma delas. Elas foram escritas para você entender que tudo que foi escrito antes de Cristo foi profetizado que Ele viria para te salvar, para perdoar os teus pecados. Essa salvação, ela é antiguíssima. Jesus é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo por você. Jesus salvou você antes mesmo de você existir e de você pecar. Essa salvação, os anjos não podem saber na sua profundidade o que é ser salvo. Não tem um salvador de anjos. Anjos não podem ser redimidos do seu estado de queda. Anjos não podem ser perdoados. Os anjos só podem ver a salvação através de você. Eles veem a tua vida e eles dizem: ah, então olha esse homem, como ele era um pecador, como ele estava corrupto, e olha o que Deus fez na vida dele. Olha o que é a vida dessa mulher agora com Jesus. Os anjos se admiram da tua salvação. Os anjos celebram ver a mudança que Deus fez na tua vida.
Os anjos glorificam a Deus porque você é salvo. Se os anjos estão interessados na salvação, por que nós não deveríamos exultar, nos alegrar, festejar, engrandecer o nome de Deus? Por isso, meus irmãos, se você está passando por um momento de sofrimento, você precisa voltar teus olhos para a palavra de Deus. É na palavra de Deus que você encontra as palavras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. São muito poucos os que estudam a Bíblia profundamente. Talvez só os que estão em institutos bíblicos ou estão em seminários. Deus está chamando a igreja para encontrar poder na palavra, o poder da salvação. E se você estiver firme, convicto da salvação, ainda que a maior perseguição venha sobre a tua vida, Deus te dará poder para superar as adversidades. Que os teus olhos estejam naquilo que Jesus conquistou por você. É direito teu, é a tua herança. Que você viva nessa esperança viva. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé para nós fazermos uma oração. Quero convidar os presbíteros a virem à frente e os músicos também para virem à frente, para nós podermos participar da ceia. Quero que você tenha um momento para pensar na tua vida com relação a esta questão da salvação. Você já entregou sua vida a Jesus como seu Salvador? Você tem vivido a salvação? Você tem alegria da salvação? Você é uma pessoa alegre em ser salvo por Jesus Cristo? Você tem essa explosão dentro do teu coração? Você tem essa esperança? Eu quero que você ore sobre isso, porque Davi um dia pecou, e ele disse para Deus assim: restitui em mim, Senhor, a alegria da tua salvação. E eu acho que nós precisamos orar sempre assim, porque às vezes a gente está vivendo uma vida sem a alegria da salvação. Então que você ore agora pedindo que Deus restaure a alegria da tua salvação. E se você ainda não crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, essa é a oportunidade que Deus está te dando, para você dizer assim: eu quero ter a certeza da salvação, eu quero ter Jesus na minha vida. Feche os teus olhos e ore a Deus, fale com Deus, peça isso para Deus, e eu vou orar logo em seguida.